Olá, meus irmãos, meus queridos amigos, mais uma vez estamos aqui falando sobre teologia para todos. Teologia, conhecimento da palavra de Deus, conhecimento de Deus. Nós sempre estamos aí com uma história diferente, alguns personagens diferentes, alguns artigos diferentes. Hoje eu estou aqui com um livro, olha só, todos os personagens da Bíblia, de A a Z. Então são personagens aí da Bíblia, de A a Z. Todos os personagens aí que vai trazer conhecimento. Hoje eu estou com um personagem aqui, que nós vamos ler a história de Jacó. Quem era Jacó? Isso foi no Novo Testamento, né? Então nós vamos ler aqui sobre esse personagem. Se você estiver gostando, compartilhe, chame outras pessoas, tá? Nós estamos aí colocando nos grupos, nos YouTube da vida, né? Para que você segue nós aí, compartilhe, seja aí um abençoador, abençoe pessoas, tá bom? Com a palavra de Deus, conhecimento das coisas de Deus, isso é muito importante. Vamos lá então, gente, olha só. Jacó é um dos personagens mais queridos da Bíblia. Então Jacó era um dos personagens mais queridos da Bíblia, né? Talvez porque seja o exemplo de misericórdia do Deus que opera grandes obras por meio de homens, muitos falhos. Jacó foi mentiroso, trapaceiro, vigarista e talvez até uma pessoa idólatra, mas se tornou um patriarca do judaísmo. Jacó se tornou um patriarca do judaísmo, tão importante que um milênio depois, Deus seria conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, Jacó foi uma pessoa muito querida, né, por Deus, apesar de hoje ele ser conhecido como Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Jacó era filho de quem? Jacó era filho de Isaac e de Rebeca, né? Isaac era filho de Abraão, né, que se casou com Rebeca, e teve os filhos, que nós vamos ver agora, que foi Jacó e Esaú, né? Então, Rebeca, ela foi estéril por um tempo, ela não podia ter filho, né? Por muitos anos ela foi estéril. Depois de anos de oração, ela pedindo um filho para Deus, Deus abre o seu ventre, né? Deus abre a sua madre e concede um filho para ela. E concedeu ela os gêmeos, e foi Esaú e foi Isaac. Ela teve esses dois filhos gêmeos. Isaac tinha 40 anos quando se casou com Rebeca. Isso foi a idade de Isaac quando casou com Rebeca. Gênesis 22, Gênesis 25, 20, se você quiser ler lá, né? Embora a idade dela não seja mencionada quando os gêmeos foram concebidos, né? Gênesis 25, 26, dentro da Bíblia. Ao que parece, ela teve uma gravidez muito difícil, não foi tão fácil, porque os meninos, eles brigavam, os gêmeos, eles brigavam dentro do ventre da mãe, né? E quando ele perguntou a Deus por que ela sofria tanto com aqueles gêmeos, porque as crianças, Jacó e Esaú, eles brigavam dentro da barriga da mãe. E eles perguntaram a Deus por que tanto sofrimento, né? Por que estava aquele agitamento dentro do estômago. Então ele disse que duas nações estavam pelejando dentro dela. Então os dois seria duas nações, simbolizava duas nações. Então, Gênesis 22, 25, 22 e 23 relata sobre essa questão. E quando as crianças nasceram, Esaú foi o primeiro a sair do ventre. Então, pela lógica, quem sai primeiro do ventre é o primogênito, né? Então é o mais velho. Então, Esaú, ele saiu primeiro do ventre da sua mãe. Os gêmeos ali, um saiu primeiro. Esse que saiu primeiro, ele se chamava Esaú. E Jacó saiu em seguida, que estava agarrado ao calcanhar de Esaú. Então ele segurou no calcanhar do irmão e saiu as duas crianças, né? Um primeiro e outro segundo. Isso foi considerado um privilégio de que Jacó prevalecia sobre Esaú, porque o menino nasceu agarrado, ele era diferente, né? Os meninos eram diferentes, os dois não eram iguais, né? Só eram diferentes em formosuras, como posso dizer, em fisionomia. Um era diferente do outro, né? Era um menino grande, Esaú era um menino bem grande, ele era forte, ele era resistente, olha só, que desde muito cedo se dedicava à caça e vivia livre. Então, Esaú, ele foi um menino grande,
ele nasceu forte, ele nasceu assim, dedicado à caça, ele gostava de caçar, né? Apesar que naquela época as pessoas, a vida de caça era o trabalho que eles tinham, mas ele foi dedicado mesmo, aquela pessoa que se dedicava à caça. Jacó já diferenciado de Esaú, porque Jacó, por sua vez, cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Ele vivia ali mais perto da casa dele, ele cuidava mais dos rebanhos, ele gostava de ficar ali mais próximo da sua casa e da sua mãe e do seu pai. Enquanto Esaú, que era o mais velho, gostava de caça, tá certo? Então, pessoal, a história de Jacó é uma história muito bonita, porque conta os trâmites todinho da sua trajetória. Jacó foi uma pessoa que, nós vamos ler aqui embaixo, que como foi chamado lá de trapaceiro, enganador, realmente ele enganou mesmo o seu irmão muitas das vezes, né? E o trapaceou, né, seu irmão. Nós vamos ver aqui ao longo da história, Jacó e Esaú, fica claro que Jacó era inteligente. Então Jacó era inteligente, astuto, né, calculista, ele calculava as coisas, enquanto Esaú não parecia ter muito sido brilhante, porque ele era um caçador, ele era matuto, né, aquele homem da roça, né? Então, mas Jacó não, Jacó já era mais inteligente. Mesmo sendo somente alguns segundos mais velho que Jacó, Esaú, não obstante, era o primogênito, porque aqueles que nasciam por último, primeiro, eles consideravam o primogênito naquela época, né? Por causa da sua inteligência, por causa que ele nasceu primeiro. Então ele era o herdeiro legal de todos os bens e estatutos do seu pai, que é o seu pai Isaac. É possível que isso afligisse Jacó. Então, segundo os estudiosos que estudou a história de Jacó, eles acham que Jacó, ele, como posso dizer, ele tinha um sentido assim de inveja, de perder para o seu irmão, né? Ele achava que nem ia perder a herança do seu pai, ele não ia ser o herdeiro primeiro, porque quem era o herdeiro, quem nasceu primeiro. Então ele ficava meio constrangido e queria a primogenitura, ele queria ser o primeiro, né? Jacó queria ser o primeiro. Ele sem dúvida que deveria ser o direito de primogenitura por causa da sua inteligência superior. Ele, por se achar inteligente, ele achava que ele que tinha que ser, né? Não, a herança tem que ser minha, eu sou mais inteligente, eu sou mais sábio, né? Eu sou mais astuto. Então eu consigo cuidar de todos os bens do meu pai. Após o nascimento dos dois, nada se sabe sobre Jacó e Esaú, até que se tornaram jovens, quando a primeira história sobre ele ressalta a rivalidade que teve de ter exercido entre os dois desde o começo. A caça de Esaú foi fora frustrada, né? E ele chegou em casa exausto e faminto, e foi sem dúvida mais que coincidência o fato de que uma boa distância de casa, ele encontra Jacó, que estava preparando um ensopado, provavelmente um guisado de lentilha. Olha que interessante. Então a caça de Esaú, ela foi frustrada, não aconteceu, ele não conseguiu pegar nada. E Jacó, ele já estava lá em casa preparando um guisado, né? Um guisado com lentilha, gostoso, um ensopado, e é uma caça que ele já tinha caçado e estava ali preparando. Quando Esaú chegou com fome, ele falou: dá um pouquinho do seu guisado. Aí Jacó, esperto, esperto e maduro, né? Jacó disse-lhe: só lhe daria se meu irmão lhe me vendesse seu direito de filho mais velho. Ele disse: eu vou dar para você, mas se você me vender o seu direito de primogenitura, ele deu de seu irmão mais velho. Olha só, Esaú dizendo que seu direito de filho mais velho nada significava se esse ele morresse de fome. Ele falou assim: meu direito de filho mais velho não significa nada se eu morrer de fome.
Se você vai me dar comida, eu prefiro comida do que morrer de fome. Então ele vendeu para o seu irmão o direito de ser o irmão mais velho. Ele falou, então a partir de hoje, você é o irmão mais velho. E ele, de fome, concordou e fez o juramento. Ele fez o juramento. E depois disso, o direito de primogenitura seria de Jacó. Então, o direito de primogenitura passou para esse irmão chamado Jacó. Então, naquele tempo, tal juramento era considerado obrigatório e irrevogável. Então, foi um juramento obrigatório e foi um juramento irrevogável que não dava para voltar atrás. Feito, está feito. Então, agora, quem é o irmão mais velho? Jacó, porque ele foi o irmão mais velho, vendeu porque estava com fome, né? Então, Jacó lhe deu pão, deu guisado, e em seguida eles foram para casa, né? E assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho, está lá em Gênesis 25, 34, e a lei mosaica, né, que só seria entregue ao povo do século depois, proibia essa transferência de um direito de primogenitura. Mas, ao que parecia, essa era uma prática comum no Oriente Médio na época de Jacó. Então, pelo que parecia, mesmo a lei mosaica rejeitando essa prática, no Oriente Médio, naquela época, era uma prática legal, era uma prática que as pessoas costumavam fazer. Mas ao entregar o direito de filho mais velho a Jacó, Esaú cumpriu a profecia que Deus fez a Rebeca, né? Que duas nações estavam no seu ventre, mas o mais velho servirá o mais novo. Então, como foi passado para Jacó, a primogenitura, então Jacó agora é o irmão mais velho. E como Deus já tinha feito uma profecia para Rebeca, que no seu ventre tinha uma briga de duas nações, e o mais velho servirá o mais velho, o mais novo servirá ao mais velho. Vamos ler aqui de novo. A primogenitura, Jacó como herdeiro efetivo dos bens de Isaac. Aqui, ó, ao entregar seu direito de filho mais velho a Jacó, Esaú cumpriu a profecia de Deus feita a Rebeca, duas nações estão em seu ventre, mas o mais velho servirá ao mais novo. Olha aí, entendeu? Então o mais velho serviria ao mais novo, que era Jacó. Então Jacó foi o que mandava, e Esaú era o que obedecia. Amém? Entendeu? Então é isso aí. Então Jacó já começou a ganhar com a sua inteligência em cima do seu irmão, trapaceando aí pela vontade de se alimentar, de comer, que ele estava com fome, Esaú estava com fome. Então ele aproveitou essa oportunidade, né? Isso é a história da Bíblia, e passou essa oportunidade para seu irmão, e ele perdeu a sua chance aí de ser o irmão mais velho e passou para o seu irmão mais novo. Então aí, então ele passou esse daí, né? E concebeu ele, e necessariamente o direito do primogenitura para ser líder da tribo. Então Jacó já era líder. Para que isso fosse possível, era necessário receber a bênção paternal. Mas, além de passar, ele precisava da bênção do pai. E qual que era a bênção do pai? Olha só, gente. Então ele precisava, porque assim, naquela época, os pais quando estavam no leito da cama, de morte, para morrer, hoje tem os testamentos, né, que as pessoas deixam testamentos para os filhos, ou deixam o direito, né, para cada um, ou os filhos se brigam depois. Mas naquela época, quando os pais estavam no leito da cama, eles chamavam o filho mais velho, e ali no leito ele abençoava o filho antes de morrer. Isso era uma lei, né? Então, naquela época, o conflito seguinte de hereditariedade de Jacó e Esaú foi consideravelmente mais sério, ao que parecia. Esaú não entendia a importância do seu direito. Esaú não estava entendendo nada. A importância do seu direito não estava dando importância. Lá na frente ele ia sofrer, porque ele não estava dando crédito, né? No entanto, no segundo incidente, ele ficou cego de raiva quando percebeu o que havia feito com ele. Muito mais importante do que o direito da primogenitura, que simplesmente passava de bem e títulos de pai para filho, era a bênção do pai, olha só,
Isso significava passar oficialmente os direitos espirituais e definia a liderança da tribo de Aclã. Então não era só Jacó passar a herança de gado, mas sim uma herança espiritual, uma liderança espiritual. Então, uma autoridade espiritual. Ele estava passando para o seu filho uma autoridade, porque Isaac era conhecido, Deus de Isaac. Então, quem tomasse a bênção agora ia ser conhecido de Deus também, como Deus de Jacó, como foi falado que Jacó teve um nome poderoso, um nome forte, porque ele recebeu, nós vamos ver aqui mais para frente, no lugar de Esaú, porque era Esaú que era para receber o nome espiritual forte, um líder, uma autoridade eclesiástica. Ele era para ter esse nome de peso, de peso, que era uma autoridade eclesiástica, que seria Esaú. Porém, como ele vendeu para o seu irmão a sua primogenitura, e nós vamos ver aqui depois que ele foi também enganado, e essa benção do pai não foi para ele e para Esaú, aí pronto. Aí ele perdeu mesmo a possibilidade de herder a herança do seu pai, que era a herança espiritual, de autoridade, além de ser líder de uma grande nação. Então vamos lá, a benção de Isaac foi ainda mais especial no sentido do que lhe foi passada a liderança de todo o povo de Israel. Então Isaac já tinha essa liderança, né? De ter uma liderança, porque essa liderança era de Abraão, que era pai das nações, mas passou-se para a liderança do povo de Israel, de acordo com a promessa de Deus que foi feita a Abraão, avô de Jacó. Então Abraão já era avô de Jacó, pai de Isaac. Então vamos lá, Isaac estava velho, já estava para a morte, ele estava cego, tá? Ele estava perto de morrer, já estava velho, e ele percebeu que era hora de conceder sua bênção. Ele falou: vou chamar meu filho mais velho, vou conceder a bênção para ele, ok, ele vai agora passar a ser como eu e como meu pai, que antigamente Abraão era o líder, ele vai ser o líder agora. Então, como filho mais velho, ele chamou Esaú, deveria receber. Então Isaac gostava da caça. Isaac, o pai de Esaú, gostava também da caça, era igual o filho dele. Aí ele chamou o filho e falou: Esaú, vai caçar, prepara para mim uma coisa, depois do que para que depois eu deixe essa bênção para você, né? Prepara para mim alguma coisa, depois eu vou deixar uma bênção para você. Então Esaú, ele falou, ele pensou, bom, eu vou lá então caçar, né? Mas só que Rebeca, a mãe de Jacó e a mãe de Esaú, ouviu isso e disse a Jacó, disse a seu filho: filho, o seu pai vai dar a bênção para o seu irmão. Seu pai vai dar a bênção para o seu irmão. Faz o seguinte, parece que Rebeca gostava mais de Jacó também do que Esaú, né? Aí Rebeca ajudou a Jacó e falou para Jacó: Jacó, vai lá, pega uma cabra, eu vou preparar essa cabra para ela ficar como fosse uma carne de caça. Vou preparar ela aqui bem gostosa e você vai vestir uma roupa de pelo parecida com o seu irmão e nós vamos colocar você no lugar do seu irmão e seu pai vai pensar que você é seu irmão, porque ele não enxerga. Olha só, Jacó ressaltou que seu pai, sem dúvida, lhe tocaria, e ao tocar ele saberia que não tratava de Esaú. Então a mãe dele, Rebeca, colocou a roupa de Esaú. Ele colocou a roupa de Esaú no seu irmão, cobriu as suas mãos e pescoço com pele de cabra, começou a colocar a pele de cabra, e ficou parecido bem peludo, como o filho caçador. Então ele ficou parecido com Esaú. Depois que Jacó levou a falsa caça, que não era a caça verdadeira, para o pai dele, o pai dele comeu. Então quando o pai dele comeu, o pai dele perguntou se era mesmo Esaú. Você é mesmo Esaú? Porque ele sentiu uma diferença. E ele disse assim, ó, eu vejo que a voz é de Jacó. O pai dele percebeu a voz dele, que era uma voz de Jacó. Mas os braços são de Esaú.
Ele abraçou ele e viu que os braços eram de Esaú. E deu a Jacó a bênção. Então foi aí, gente. Foi nesse ponto aí que... Porque assim, Esaú já tinha vendido a sua plenitude para o seu irmão. Só que não bastaria para ele receber a bênção espiritual e nem a herança do seu pai. E para ele receber a bênção, a herança e se cumprir que o mais novo seria líder do mais velho, precisava dessa questão aqui, né? Da bênção do pai também. Então foi o ponto final. Então Jacó conseguiu a bênção do pai. Olha só, depois Jacó levantou a falsa comida, Isaac comeu, o pai dele comeu, e viu que era mesmo Esaú. Jacó mentiu, falou que era mesmo. Então a bênção irregozável era prometida a Esaú. Gênesis 27, 18 em diante. Logo depois disso, Esaú voltou da caça. E quando o irmão mais velho voltou da caça, ele descobriu o que havia acontecido, ele descobriu que foi enganado, e ele jurou matar o seu irmão. Ele falou, agora eu vou matar Jacó. Mas só que Jacó fugiu. Essa história é muito grande. A história de Jacó, irmão, é uma história muito interessante, porque é uma história do começo da Bíblia, né? No começo da Bíblia. Tem muitas coisas que sobre enganos, né? Sobre expertise, né? Que teve muita expertise aqui. E teve muito livramento de Deus, misericórdia de Deus. Hoje nós falamos que nós estamos na graça, mas eu posso relatar que essa história aqui tem mais graça de Deus, mais misericórdia de Deus, mais amor de Deus pela humanidade do que algumas partes do Novo Testamento. Essa parte aqui de Gênesis, ela é uma parte que deu misericórdia mesmo, porque Jacó era, se fosse na época das taubas de Moisés, que Moisés fez aquela que Deus falou para ele não adulterar, não mentirá, não dirá falso testemunho, fosse naquela época dos mandamentos, das leis, Jacó não passava não, Jacó não passava. Então teve muita misericórdia de Deus, teve muita benignidade de Deus aqui nessa família, né? A misericórdia de Deus reinou. Depois nós vamos dar continuidade à história de Jacó, eu vou parar por aqui, só para os irmãos entender quem era Jacó e ao decorrer da história de Jacó, o que foi acontecendo e o que foi se assemelhando e o que foi, apesar que é uma época deles não ter conhecido a Deus também, tá? Eles passaram, Jacó mesmo passou depois a conhecer a Deus, foi no caminho depois que ele saiu da sua casa. Aí sim ele teve um encontro com Deus, Deus se revelou para ele, né? Tanto que ele teve que viajar para a casa do seu tio, que era irmão da sua mãe. A mãe dele mandou, vai para lá para a casa do meu irmão, Labão, né? E na viagem rumo a Harã, Jacó teve uma experiência que mudou a sua vida. Então aqui começa a mudança de vida daquele menino, daquele jovem, ou daquele rapaz, né? Começa a mudança daquele rapaz. A misericórdia de Deus era tão grande, ao ponto quando foi a convenção dele, que ele se encontrou com Deus, foi na época que ele estava indo embora da sua casa, porque todos nós temos um momento de encontro com Deus. Então Jacó teve esse momento de encontro com Deus. Então o primeiro encontro que ele teve com Deus, nas outras histórias, nas outras passagens, no outro momento que nós tivermos essa oportunidade, nós vamos falar sobre isso. Foi na viagem rumo a Harã, Jacó teve uma experiência que mudou a sua vida. Ele estava no deserto, estava ali, não tinha nada, era um deserto mesmo, cerca de 20 quilômetros ao norte do Monte Moriá, onde Abraão havia se preparado para sacrificar Isaac. Era um monte, então, aquele lugar. E ele estava ali dormindo com a cabeça sobre uma pedra. Jacó parou ali naquele lugar deserto. Ele estava dormindo com a cabeça sobre uma pedra. Ele estava ali com a cabeça posta sobre a pedra. Quando ele teve um sonho, no qual ele viu uma escada que ia ao céu, né? E Deus estava no topo daquela escada, Deus estava lá em cima. A visão, isso era um sonho que Deus já estava dando para Jacó.
Deus estava no topo da escada e reafirmou a promessa que havia feito a Abraão, de que seus descendentes seriam incontamináveis e teria a terra de Canaã. Então, e Deus, pela sua infinita misericórdia, Deus pela sua infinita graça, Deus pela sua infinita compaixão, que Deus foi tão bom com Jacó, que a benção do pai, que o pai deu para Jacó, pensando que era Esaú, Deus concedeu também para Jacó, falando, ó, a partir de hoje, se você andar na minha presença, aquilo que eu prometi para Abraão, né, a descendência dos povos, você será o líder deles também. Então Deus começou a prometer, fazer promessa, como eu havia feito para Abraão, seus descendentes seriam incontável da terra de Canaã. Quando despertou Jacó, ungiu a pedra com óleo e consagrou. Então Jacó, quando levantou, ouviu a voz de Deus, ele consagrou aquela pedra, falou, a partir de hoje, esse lugar será diferente, esse lugar será chamado Betel, e jurou Deus dar a 10ª parte de todos os seus bens. Ele jurou a Deus, falou, a partir de hoje eu vou servir ao Senhor, eu vou dar a 10ª parte também. E chamou o lugar Betel, chamou aquele lugar casa de Deus. Ele falou, não, aqui vai ser impetrado, aqui vai ser fixado uma casa de Deus. Mais tarde aquele local seria honrado pelos judeus. Hoje aquele local é um local consagrado, aquele local foi consagrado pelos judeus. E durante o tempo que morou com o tio Labão, Jacó se apaixonou pela prima Raquel. Então nós vemos aí, depois nós vamos ver a história, que Jacó, além de Deus fazer promessa na vida dele, Jacó foi para a casa do seu primo, do seu tio, e casou com a prima. Naquela época podia se casar com prima, então ele casou com a prima e foi muito bem sucedido. Então, meus irmãos, o que eu vejo nessa história muito linda de Jacó, sobre esse personagem da Bíblia, esse é um personagem da Bíblia, o que eu vejo é um grande homem que teve uma grande oportunidade. Ele teve uma grande oportunidade e Deus assim concedeu para ele misericordiosamente, por ser filho também de um homem ao qual Deus já tinha feito promessa sobre a vida dele e dos seus filhos. Deus ele volta atrás se nós buscarmos ele para que ele volte atrás. Mas então Deus continuou com seus projetos, seus planos em cima desse homem, desse jovem chamado Jacó, ao qual hoje é conhecido como Deus de Jacó. Então você vê a história muito bonita sobre a história de Jacó, gêmeos, que o primeiro nasceu e ele nasceu agarrado. Ele já era tão inteligente que falou, não, você não vai sozinho não, eu vou sair junto com você. Então ele saiu junto com o seu irmão, agarrado pelo calcanhar. E depois, essa história todinha que nós vimos. Se você está gostando dessa história, fique atento que nós vamos dar continuidade ao fim, como terminou, como se Deus fechou, como se deu o fim dessa história tão maravilhosa da Bíblia, que fala sobre a história de Jacó. Tá bom, gente? Deus abençoe você, um forte abraço, compartilhe.